Vamos voltando então ao nosso último bloco aí. A gente tem mais uma parte aí que o irmão Vinícius vai ler pra gente. A gente está com o nosso convidado aqui, o Fábio Marciano, da Igreja da Graça. A gente está entre 4 integrantes aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter bastante coisa para abordar. Tu consegue ler para nós essa última partezinha, Vinícius? Amém. Ali é no 18, no versículo 21 ao 35. Só que eu não vou ler, tá? Eu vou mandar a nova versão atualizada do Vinícius, que é uma história que ele vai contar ali. Olha a soberba, olha a soberba. É verdade. Uma nova Bíblia agora. Vamos lá, vamos ter que reescrever, né? Vamos lá. Mas então vamos contar a historinha que diz ali, que Jesus conta a história de um cara. Por que que meu microfone é mais baixo lá na mesa, né? É pra você comentar. Que eu tô vendo lá que o botãozinho, eu conheço a mesa, o botãozinho do 2 tá. Aí, ó, agora você gosta igual aos outros. Agora tem um parede. Ô, Renan, não sacaneia comigo. Então, a história é o seguinte, cara. Jesus, ele tava lá contando a história de um cara que devia um dinheiro lá pro seu senhor. Aí chegou lá, chorou, né? Ah, senhor, eu devo tanto, me perdoa, tem misericórdia. Aí o cara, tá, meu, eu vou te perdoar. Então, tu pega e larga daqui. E aí perdoou o cara. E aí o cara, esse que foi perdoado, ele tinha uns servos também. E aí teve um servo que devia dinheiro pra esse cara. E aí ele encontrou esse servo na rua e falou, meu, agarrou o cara pelas goelas e falou, meu, tu me paga o que tu me deve. Tu me paga o que tu me deve, que tu vai ser vergonha, tu é devedor. Tu Essa das goelas é só no Rio Grande do Sul, cara. E aí tu me deve, então tu tá em dívida, eu vou te mandar preso, que não sei o que. E aí mandou o cara preso até, né? Daí o cara, aquele que perdoou ele, ficou sabendo dessa história e falou o seguinte, já que tu não quis perdoar o cara, o teu servo, tu que tava me devendo, agora eu vou te mandar preso. Pensou, né? Bah, mas tu é um canalha mesmo. Também sem vergonha, por causa que eu te perdoei e agora tu quer fazer chinelagem com os outros. E tu não perdoou o outro. Então ele foi bem sem vergonha. Daí ele recebeu então o castigo, a prisão e a punição e até ele pagar toda a dívida que ele devia. Então a gente aprende com o perdão, que a gente estava falando mais cedo, né? Porque a gente às vezes quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. Aproveitando que eu falo que é da graça, ele vai falar um pouquinho sobre a graça. Não a igreja graça, mas a graça de Jesus. Amém. Né, Fábio? Como é que é essa questão da graça aí, do perdão, do viver, do amar, do ter esse, ter aquele? Então, eu tava comentando antes, né? Uma vez eu ouvi uma pregação no pastor, até foi lá, uma época que eu tinha ido fazer um veraneio em Torres, aí fomos num culto lá no domingo, ele dizia assim... Foi naquela do cachorro que estava dormindo? Não, essa foi em outra, essa do Sono do Justo. É, do Sono Justo, mas tu vai pra Torres, ô, coisa boa. Não, daí ele falava, né, que a salvação, ela, pela graça do sacrifício de Jesus, ela está lá disponível, né, para todos. Aí só que não é todo mundo que vai acessar essa graça, vai passar a vida toda aí, vivendo aí, né, um dia após o outro, mas não vai acessar essa salvação. Fábio, o que é graça? Graça é um presente, um favor, um presente merecido. Dado por Jesus. Por Deus, através do seu Filho Jesus, que se ofereceu em sacrifício vivo aí para nos dar a possibilidade de estarmos aí em comunhão com Deus de novo, naquela comunhão lá no início, lá que ele ia lá com Adão, lá, ô meu querido, vamos dar uma passeada aí no jardim. E essa graça é só para nós aqui? Não, ela é para todos. Todos quem? Todos que estão aí, o pecador. Ah, não, o mentiroso também? Claro. Ah, para. O ladrão também? Se ele quisesse... A prostituta? Todos. Todo mundo? Mas eu não sou melhor que eles. Não. Até fazendo um adendo do que ele estava comentando da passagem ali, aquele que não usar misericórdia não vai alcançar a misericórdia. Esse é que é o detalhe ali, não tá dando o perdão, tá, mas a misericórdia é aquele negócio assim, pá, meu querido, eu sei que tu tá em falta comigo, tá me devendo, mas esquece isso aí, vamos passar a borracha aí, né? Uau. Isso é o que Deus fez através de Jesus com nós, né? Aí pra prostituta, pro ladrão, pro bandido, pro mentiroso. Um problema que acontece muito, principalmente entre as pessoas, é justamente isso aqui. A Bíblia diz que a gente não deve emprestar a ninguém. Então dá, né? Antes de emprestar, você tem que dar. Por quê? Por causa disso aí. E daí vem aquela, sem vergonha, meu pai. Melhor é dar do que receber. Né? Mas a Bíblia ensina nisso. Vai entrando na ira, o coração vai sujando e aí... A gente esquece o que Jesus fez por nós. E aí a gente começa a achar que o que eu fiz por fulano é muita coisa. Sendo que não é nada perto do que Jesus fez por nós. Então eu fico pensando assim... O que a gente faz? Ele não faz nada. Eu vou comentar algo que aconteceu na sua casa, que eu nunca comentei com ninguém. Não, mas não é nada demais. Gente, dá licença, eu vou pra cá. Não, tava num aniversário de alguém ali, eu vi uns pastores conversando, né?
E eu fiquei quieto, lógico que eu não vou também, né? Deus o livre, eu, segundo o pastor amigo, tá brigando com os outros. Mas a pessoa falou, porque eu já parei de levar o fulano pra igreja, eu parei de fazer aquilo, porque, eu tô cansado, cara. Eu, legal, mas a gente esquece, tipo, a gente já fez muito pelo fulano, sabe? Mas a gente esquece que o que Jesus fez por nós, cara. Ele podia pensar, é muito que eu fiz por ti, então eu não vou fazer. Não, é muito, depois tu vai me trair, depois tu vai me envergonhar, tu vai dizer uma coisa, tu vai fazer outra, então peraí, eu não vou fazer isso aí por ti. E aí ele podia pensar assim, fazer. É que se tu analisar o seguinte, Jesus fez por Judas até o fim, porque o coração do Judas, Jesus sabia que não estava mais ali. Desde o início. Aí quando, até vi uma pessoa que estava lendo um livro ontem muito interessante, se quiserem procurar, Lealdade e Deslealdade. Esse é um livro até nos ministérios, ele é lido aí por muitas pessoas, né? O que acontece? Aí tem aquela parte do Judas aí que Jesus pegou e disse assim, o que tem que fazer, vai e faz-o depressa. Porque ali ele já não estava mais ali, né? O coração dele já não estava mais ali com eles. Ele já estava corrompido a fazer aquilo que ele ia fazer com Jesus. Então eu digo muitas vezes a pessoa ela já não está com o coração mais lá, aí tu tá insistindo ali, né? Fica aí mais um pouco. Às vezes ela vai acabar causando algo dentro do ministério, dentro do grupo que... Mas é justamente isso que a gente vinha discutindo antes, né? O quão difícil é tu fazer essa análise, né? Tu pensar o que Jesus faria. É difícil isso, porque a gente não é Jesus, por mais que a gente é chamado a ser a semelhança dele, né? Não. Jesus, não. E essa palavra aí que eu estava comentando, Jesus pegou, foi mais ou menos, chegou numa sinuca assim de bico ali, chegou no final, ele olhou para Judas e disse, o que tem que fazer, vai e faz o depressa. Porque ele já estava... Mal intencionado. Exatamente, o coração já não estava mais... E Jesus disse, né? O diabo já encheu o teu coração. Exatamente. Aí ele ia causar um dano. Ali Jesus acabou de dizer para ele, você já não é mais meu. Tem pessoas que não adianta, você não quer Jesus. Assim, existe apenas duas rotas. Céu e inferno. Tá? No mundo espiritual é diabo ou Deus. Se você não está com Deus, está com o diabo. Não existe meio termo. E se tu analisar lá no início de tudo, ele deu uma oportunidade para Judas, porque ele sabia quem era cada um daqueles que ele estava escolhendo. Deus sabe tudo. Exato. Né? E Jesus mesmo dizia, né? Eu e o Pai somos um. Então ele tinha aquele discernimento ali, né? O que acontece? E onde é que ele botou Judas? Para cuidar da finança. Do dinheiro. Entendeu? A oportunidade estava ali da mudança. Mas tu sabe o que... Mas realmente o que aconteceu? Ele não aproveitou, ele não quis. Não quis a mudança. Não, e eu creio que muitas vezes, e muitos líderes devem aprender isso também, e aprendem ao longo da vida, né, pastor? O senhor pode falar melhor do que todos nós aqui, mas aguardar o seu coração. Jesus amava, de qualquer Jesus coisa. Amava, claro que amava. Jesus amava a todos, mas Jesus guardava o coração. Cara, você imagina Jesus subiu lá no Getsemane com uma dor, a Bíblia diz lá em João que a alma dele estava amargurada. Ele sobe com uma dor tremenda, sabendo o que estava esperando por ele. Porque Jesus ele só recebe a revelação do que ia acontecer com ele lá no Monte da Transfiguração. Até ali ele não sabia qual seria a missão dele. Que é quando ele disse, Senhor, nós vimos lá dois contigo, que era Elias e Moisés, porque Jesus lá, Elias e Moisés aparecem, e ali eles dão para Jesus qual seria a missão dele. A missão dele seria dolorida. Quando ele desce do Monte da Transfiguração, ele desce sabendo qual seria a missão dele, que ele ia sofrer e sofrer muito. E aí quando ele sobe ao Getsemane para orar, e leva os três amigos dele, e eles ficam mais embaixo dormindo, e ele sobe lá, ele começa, a Bíblia diz que ele sua gota de sangue, né? Naquele momento ali, se ele não muda o seu conceito, que ele diz para Deus, Deus afaste de mim esse cálice, o coração dele ia ser destruído. Mas ele diz, não, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Por que ia ser destruído? Porque ele não estava vendo ninguém com ele. Aonde estavam os 12 dele? Aonde estava a multidão? Aonde estava aquele que ele curou da cegueira? Aquele que ele libertou do demônio lá de Gadara? Onde estavam? Tanto que teve que vir um anjo para fortalecer ele, né? Então o abandono ele é muito perigoso para a gente como ser humano. Então aí entra a questão do guardar o coração. Tá? Se você não aprender a guardar o teu coração, você morre. Você morre. Espiritualmente você morre, você larga tudo. E é rápido, né? Vocês acham que tem um momento que todo mundo passa por abandono? Vários, né? É necessário. Muitos, né? muitos. É necessário. Né? Quer aprender a ser abandonado, seja pastor.
Deixa quieto. Mas porque o pastor, eu falo por mim, não sei os outros. Abandonado, Mas difamado. a gente dá a vida pelas pessoas, as pessoas não veem. É que o que acontece? As pessoas elas só veem, elas só conseguem enxergar, por exemplo, na vida de um pastor, aquilo que elas estão vendo. O pastor veio lá, fez o culto, né? Eu vi um vídeo esses dias de um cara falando sobre o grupo de louvor. E ele disse assim, o grupo de louvor tem que se preparar tanto quanto um pastor para tocar na igreja, no domingo. Porque o pastor, ele chega para pregar ali a palavra domingo, às vezes ele já começou na sexta, na quinta-feira, a orar, a buscar uma palavra, a escrever, a jejuar, a se entregar. Às vezes passa o domingo fazendo isso para chegar lá e entregar uma palavra onde o povo diz, mas que culto bem fraco. O grupo de louvor, ele prepara o coração, né? É abertura para a palavra. Para chegar. Então aí entra a questão, as pessoas não veem o que tem por trás de um pastor que tem o seu tempo, tem que ter família, tem que ter trabalho, tem que ter sua vida social, ele tem que ter ali o tempo jejum, o tempo oração, o tempo a palavra, tem que ter a preparação, ele levanta na madrugada, às vezes incomodado porque sonhou com o Vinícius, vai orar pelo Vinícius, ele entra em batalha de oração, as pessoas não enxergam isso. E aí depois aquela pessoa, o pastor não faz nada por mim, eu vou para outro lugar. E o É principal, só porque eu vejo, né? Eu vejo só o culto. fazendo um gancho com o que a gente falou de Jesus ali, tu sabe que muitas pessoas na tua caminhada aí vão te abandonar, vão te trair, e o teu compromisso qual é que é? É perdoar elas. Exatamente. Né? Isso que é o pior, porque tu sabe que a pessoa vai te apunhalar pelas costas. Sempre, Né? sempre. Tu sabe, muitas vezes pela revelação do Espírito Santo ou por conhecer o caráter da própria pessoa, tu sabe que a pessoa vai fazer contigo. E qual é que é o teu compromisso? Tu dizer, não, eu vou agora excluir aquela pessoa. O que Deus te chama? Para perdoar aquela pessoa. E assim foi com Jesus, né? Jesus não precisava se colocar naquela situação. E o diabo ele é estratégico, né? A Bíblia, porque eu vou dizer pra você, viu? O cara mais inteligente que tem é o diabo. Porque o diabo ele é muito estratégico, gente. É estratégia. Ele, para derrubar a gente, ele é estrategista, ele não vem de qualquer jeito, ele não vem de qualquer forma. Ele é observador, né? Porque eu digo assim, como ele não é onisciente, que ele não sabe o que tu está pensando, ele observa muito o que tu fala e o que tu faz. Sabe, eu me lembro da estratégia dele, eu me lembro do seguinte, ó, uma época eu sofri um abandono muito grande de pessoas que eu amava, que estavam dentro da minha casa, sentavam na minha mesa, que viraram as costas para mim. Aconteceu logo depois desse abandono, eu sofri um ataque diabólico na minha vida pessoal, onde eu fui obrigado a excluir todas as minhas redes sociais. Tudo. Então, com isso que aconteceu, essas pessoas que eram meus amigos no Facebook foram excluídas. E elas até hoje estão achando que eu simplesmente as excluí das minhas redes sociais. Olha como é que o diabo é. E eu não tenho como chegar a dizer para elas, porque eu não tenho convívio com elas, porque eu nunca mais vi elas. Abandonou elas, não tem mais interesse nelas. E não foi. Eu tive que excluir das redes sociais e começar umas redes novas. E aí, agora, vou mandar convite para a pessoa que abandonou, não tem como, né? Sim. Aí também não, fica meio estranho. Então são questões assim. Então aí é uma interpretação de tudo, né? A vida em Deus ela não é fácil. Sim. Tu falava ali, Renan, da questão tem um salmo, o Salmo 91 fala do amor. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não se acha um dia. E tem um pastor que pregou uma vez, tá, mas. E aí, irmão? Era um evento de homens, né? Tá, mas e tu não vai ajudar isso aí a levantar? Opa, é forte, né? É mais ou menos o que nós estávamos falando. Tipo, pai, eu tô tranquilo, eu não caí, eu tô aqui, né? Equilibrando aqui. E aquele que caiu ali. Aquele que vai atingir. Se tu tiver a oportunidade, tu não vai levantar ele pra tua mão. É esse o chamado, né? A gente caminhar, permanecer de pé, e não só isso, né? Por mais que seja difícil, quão difícil é, a gente sabe quão difícil é se permanecer de pé, né? Todo dia a gente tem que matar um leão, bem dizer. Todo dia. Todo dia. E não só isso, como se só isso fosse fácil, mas você tem que estender a mão e ajudar o que está caído ainda. Então, só pela graça de Deus mesmo. É verdade. Eu vejo também só o fato de, eu gosto de falar muito sobre isso, que é olhar para Jesus Cristo, cara. Eu acho que esse é um ponto que vai te fazer achar força onde tu não tem, fazer coisa que tu não faz, sabe? Tu olhar para Cristo, tu olhar para Ele assim, em qualquer situação que tu tiver, tu tá passando por um teste lá, e para tu não cair, tu olha para Cristo e Ele vai, não, é verdade, Jesus Cristo me ensinou a passar por isso, e eu vou conseguir passar. Aí eu tô vendo o irmão lá, de arrasto, não, eu vou olhar para Cristo porque ele estendia a mão, eu preciso estender também. Eu vi uma psicóloga falando esses dias sobre um trabalho que ela faz. Ela entrega uma pulseira para as pessoas. E essa pulseira ela chama a pulseira da verdade, né? Então ela diz assim, toda vez que você pensar ou falar alguma reclamação, alguma murmuração, você tira a pulseira do braço direito e bota no esquerdo. Reclamou, murmurou, tira do esquerdo e bota no direito durante o dia. Meu Deus.
Você vai ver quantas vezes tu vai fazer isso. É a vida do ser humano. Mas a nossa pulseira é o próprio Espírito Santo que mora com a gente. Ele tá sempre no nosso ouvido falando, ó, tu não ia fazer isso, tu não ia fazer, tu não disse que tu não ia fazer mais. Vem por aí mesmo. O quão importante é nós mantermos firme a nossa palavra, né? Porque é melhor às vezes nem prometer nada, do que tu prometer e tu não cumprir. A Bíblia é clara sobre isso. Então a gente fica pensando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas, cara, quem sabe tu para de falar um pouquinho. Eclesiastes 5, né? Eclesiastes 5 fala assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus e não faça voto de tolo, né? Que você não cumpra. Isso é muito importante, cara. Isso vai, de fato, o cara às vezes promete tanta coisa e não faz nem 5% do que era bom. É o sim, não, né? Mateus 5,37. Passou disso, é de procedência maligna, é do diabo. Verdade. Talvez, quem sabe, eu sempre brinco, né, que o linguajar do cristão não pode ter o talvez, quem sabe, vou pensar. Não, é assim sim ou não, acabou. Jesus deixa bem claro, esse é o linguajar do cristão. E é dois caminhos, né? É simples e claro isso. Ô Renan, vamos fazer aquilo, vou ver, pastor. Não, e aí tu tá mentindo, né? Porque o bovê e o talvez é sempre não. Na maioria das vezes é não. Já tá caindo pro lado. Exatamente, isso aí. Essas são questões, né? Glória a Deus. Mas a gente está terminando o programa aqui, eu queria agradecer a participação do irmão Fábio aí, participou conosco desse último bloco, o pastor Hamilton também. Que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa ter outras pessoas também, quem quiser participar, vem junto com a gente, bate um papo aqui na rádio. A gente está sempre junto e ligado das 10 ao meio-dia. É isso aí, né? Acho que Deus abençoe você, a sua vida. Um bom final de semana. Você já sabe, se quiser participar do nosso culto também, quiser ir na igreja amanhã, a partir das 19 horas, na rua Barão do Arroio Grande, número 760, igreja IMEC, uma igreja viva para um Deus vivo. Acertou. Aí, tem que pegar aí a forma do pastor dizer, né? O bordão aí, além disso, vem ser igreja, vem ser família, vem ser IMEC. Né? Tá, e o pastor, só pra gente finalizar aqui, no programa que vem, no sábado que vem, a gente vai levantar uma oração, um jejum, um clamor aí, pro irmão Samuel e pra irmã Taine, pra eles aprenderem a andar de bicicleta, tá? Porque tá difícil a coisa. O Samuel já não veio hoje porque não sabe andar de bicicleta.